Fala galera, quem tá falando é o Rafael Silva, sou escritor do livro Dorre e hoje, se prepare, vamos falar sobre a história do cristianismo, vamos lá? Muito bem, gente, não preciso dizer quão importante que é o cristianismo no mundo, né? Você que está assistindo o vídeo, há uma grande probabilidade que seja um cristão, se não é, com toda certeza tem alguém da sua família que é, então não preciso falar o quanto que o cristianismo se alastrou pelo mundo, tá? Mas nesse vídeo nós não vamos falar da religião cristã, tá? Se você quiser saber sobre a religião cristã, você tem vários canais no YouTube que falam só sobre isso, você busca um teólogo, dá 10 passos da sua casa que com toda certeza você encontra uma igreja evangélica, uma denominação evangélica, para te ensinar sobre a religião cristã. Esse vídeo não é sobre isso, a gente vai falar sobre a história do cristianismo. Então, muita gente conhece a parte religiosa do cristianismo, não conhece a história. Então, só para a gente dar uma pincelada, gente, a importância histórica do cristianismo. Por que a gente está falando agora de cristianismo? A gente está falando porque estamos fazendo uma série de Roma, já fizemos sobre a Grécia, sobre os hebreus, e terminando a Antiguidade, a gente está entrando na Idade Média. Agora, na Idade Média, a gente não consegue entender a Idade Média se a gente não entender o cristianismo, tá? Então por quê? Qual a importância do cristianismo na história da nossa civilização? Toda a Idade Média vai estar imbuída do cristianismo. Você vai ter papas, o sumo sacerdote do cristianismo, tomando poder temporal, não só o poder religioso, o poder, né, como autoridade em questões religiosas, mas ele vai ter exércitos, ele vai ter um território ali instalado na Itália para ele, e ele vai governar como um rei, né? E não só isso, o poder temporal, o dinheiro, as vastas riquezas que os papas tinham durante esse período, eles também vão ditar não só a religião, mas os costumes, as tradições, né? E mais importante que isso, nenhum rei da Europa ia ser maluco de fazer alguma coisa que o Papa não quisesse. Não ia ser doido. Alguns fizeram, alguns foram doidos. Você tem o famoso caso ali do Henrique VIII querendo se separar da Catarina de Aragão, né? Católica, espanhola, né? Assim com o Papa. Então você sabe que a história não terminou muito legal, mas é justamente isso que eu estou falando, gente. A importância do cristianismo é essencial para que você entenda a Idade Média muito bem. Você sabe também ali aquelas disputas entre as cruzadas, entre a reconquista cristã, tudo isso aí. A gente vai ver tudo isso nessa nossa série da Idade Média. Mas para que você entenda, Idade Média a gente tem que entender o cristianismo e é agora que ele acontece, né? Você que não é inscrito no canal, já recomendo agora, se inscreve, porque tem séries muito legais aí que já falamos. E nós falamos sobre Grécia, sobre os hebreus e sobre Roma agora no reinado. Por que estamos falando de cristianismo? Falamos agora de Augusto César, né, Tibério, vamos entrar um pouquinho melhor no próximo vídeo, mas é nesses reinados que Jesus Cristo vem ao mundo, por isso que a gente está fazendo esse parêntese agora na história de Roma para falar sobre o cristianismo, tá? Que está acontecendo exatamente em paralelo com a nossa história ali de Roma. Tá? Série nova, gente, vamos começar como sempre começamos, né, falando sobre fontes, mas antes de fontes, gente, para esse nosso estudo, essa nossa série, primeiro vamos fazer duas considerações. Primeiro, a série em si, tá? Vamos fazer ela em 3 vídeos. Tá? Primeira parte, essa a gente vai fazer um preâmbulo. Vamos ver ali o que aconteceu antes de Jesus Cristo vir ao mundo, né? Vamos ver aquela região ali da Palestina, que impérios que tomavam conta daquela região desde a época de Alexandre, que vimos ali nas nossas séries das outras civilizações, e Herodes, enfim. Vamos ver o pano de fundo para quando Jesus vem à Terra. Tá? Segundo vídeo, vamos falar sobre Jesus Cristo, o homem. E no terceiro vídeo, vamos falar assim, sobre a propagação do cristianismo com Paulo de Tarso e os discípulos de Jesus. Tá? Então vão ser 3 vídeos essa série. Espero que vocês gostem. É uma série muito importante para esse nosso aprendizado da história do mundo. E essas duas vamos fazer agora. Vamos continuar com os vídeos de Roma e na terceira... Aí depois que falarmos dos imperadores de Roma, aí a gente consegue falar da caminhada que os discípulos de Cristo tiveram dentro do Império Romano. Estamos fazendo a coisa seguindo uma linha de tempo. Então assiste esses vídeos em paralelo, claro, com a nossa série de Roma. Explicado então como é que a série vai acontecer, vamos falar de fontes, né? E primeira coisa falando de fontes internas. Eu vou pedir para você, somente você que não é inscrito no canal, acabou de se inscrever agora, você
tem que assistir as nossas séries, a série da Grécia que fizemos, a série dos Hebreus e a série de Roma. Sem assistir essas 3 séries, você não vai entender exatamente como foi o cristianismo. Então assista lá pelo menos os últimos vídeos dessa série. O cristianismo, gente, ele é uma junção de 3 forças. O helenismo da Grécia, a cultura grega, que acontece com um movimento chamado helenismo, depois de Alexandre o Grande. A religião hebraica, por isso a série dos Hebreus, é o substrato, a essência do cristianismo. E também, claro, a administração de Roma, o governo, o poder de Roma que estava tomando conta daquela região. Então você precisa entender essas três civilizações, essas 3 culturas, esses 3 pensamentos para entender como que nasce o cristianismo, ok? Feitas essas ressalvas, vamos a fontes para o nosso estudo em si. Vamos nos basear aqui nesse estudo principalmente em 3 fontes. Tá? A primeira delas, evidentemente, Bíblia. Tá? Já falei lá na série dos Hebreus um pouquinho de o que é a Bíblia. Vamos só dar uma relembrada aqui. Bíblia é um documento, na verdade, a gente tende a pensar a Bíblia como um livro. Não é um livro, são vários livros compilados em um só, um compêndio de livros. Tá? E essa série de livros são divididos em 2 partes, tá? Uma chamada Antigo Testamento, outra chamada Novo Testamento. Tá? O Antigo Testamento ele compreende a história dos hebreus, tá? Um povo que tinha Javé como seu Deus, um Deus nacional, e que acredita naquele texto ali, tem aquele texto como Sagrada Escritura. O cristianismo, Jesus era um judeu, então quando ele vem e traz a sua mensagem, os seus discípulos, eles vão se desvincular do judaísmo. E os escritos de Jesus e de seus seguidores são o que a gente chama hoje de Novo Testamento, né? A parte mais nova, mais recente da Bíblia. E os judeus não acreditam nessa parte. Tá? Os judeus creem no que está ali no Antigo Testamento. O Novo Testamento é dos cristãos. Por isso, especificamente, aqui para que a gente entenda Cristo e seus seguidores, vamos contar mais com a ajuda do Novo Testamento. Dentro do Novo Testamento, é importante a gente notar aqui que vamos ter 4 evangelhos. O que é o evangelho? É a história contada de Jesus, suas pregações, suas mensagens. E vamos ter evangelhos sinóticos, quer dizer, evangelhos que contam uma mesma história a partir de autores diferentes. Tá? Vou falar um pouquinho mais disso quando chegarmos ali em Jesus, no nosso próximo vídeo. Gostaria só de deixar um ponto aqui também, falando de Bíblia, ali nos livros dos Macabeus. Tá? Então, você que é evangélico, você precisa pedir ajuda do teu amigo católico, porque na Bíblia evangélica não tem os livros dos Macabeus. E são livros muito interessantes, que falam sobre a revolta nacionalista dos judeus, dos Macabeus, que a gente precisa ver e a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. Então, você pega aí a Bíblia do seu amigo católico e você lê os livros que não tem na Bíblia evangélica. Quando a gente fala de Bíblia enquanto documento histórico, a gente tem que ter um certo cuidado, claro, gente. É importante usar aqui aquela dica do nosso amigo Aristóteles, né? Estou devendo inclusive um vídeo para vocês, uma hora vai sair. O que Aristóteles dizia? Que a gente precisa seguir o caminho do meio, né? Nem um extremo, nem outro. E com a Bíblia é exatamente assim. Por quê? A gente, estudando a história do cristianismo, a gente não pode nem cair no extremismo do religioso fanático, de querer provar eventos sobrenaturais, fazer proselitismo em cima da história. Isso não é tarefa do historiador, é tarefa do teólogo. Tá? E nem cair no outro extremo, também não dá, o extremo do ateu. Né? Quer dizer, se tem eventos sobrenaturais ali, vamos ignorar isso tudo enquanto documento histórico. Não dá para cair nem em um lado nem em outro. Tá? Então a gente tem que seguir o caminho do meio. É legal a gente notar, gente, pensando em Bíblia enquanto documento histórico, que nenhum outro documento na história da humanidade foi tão largamente colocado à prova, à análise crítica, quanto a Bíblia. Tá? Quer dizer, se você pegar diversos documentos que hoje se tem como, com certeza, que são verídicos, que aconteceram, que estão relatando uma coisa que realmente aconteceu, colocasse a metade das provas da análise crítica que a Bíblia já foi submetida, iam cair no campo do mito, da lenda. Então, por isso que, apesar do que muito se pensa, até por ter passado aquele período da Idade Média ali sob o domínio da Igreja Católica, a Bíblia é um documento muito acurado, tá? Há muita segurança, tá? A gente está pisando em solo firme quando a gente analisa a Bíblia enquanto documento histórico. Tá? E até nesse sentido, a gente já emenda aqui na nossa segunda fonte,
principal para esse estudo, que são os pergaminhos, os manuscritos do Mar Morto. Tá? Esses manuscritos, gente, 1947, na região da Palestina, como é que surgiram, né? Um moleque, um pastorzinho, estava com as suas ovelhas, uma delas entrou dentro de uma caverna, ele pegou uma pedra, foi jogar ali para assustar essa ovelha para fora da caverna, escutou barulho de uma coisa quebrando. E aí se meteu lá dentro para ver o que era, viu que tinha um vaso quebrado e um rolo de pergaminho ali. E viu que havia vários, e se descobriram, cerca de 700, se não me falha a memória. Isso aí caiu no mercado negro, vai passar um tempo e vai vir à luz da história. É um achado importantíssimo para a história da humanidade, porque aquela era uma caverna onde se reuniam essênios, que era um grupo, uma denominação, como você vê as denominações evangélicas, era um grupo de judeus, chamados essênios, que acreditavam em certas particularidades, como por exemplo o final dos tempos, né? Eles anunciavam o final dos tempos, tinham certeza que algum evento, um cataclismo ia acontecer, que ia detonar e destruir a humanidade. E por isso que até os historiadores ligam tanto João Batista quanto Jesus ao grupo dos essênios, né? Que na verdade Jesus e João Batista teriam sido essênios e que inclusive Jesus teria sido um discípulo de João Batista. Tá? Isso, claro, né? São especulações, né? A gente talvez nunca saiba com segurança. Mas nesses pergaminhos o que a gente tinha? Né? Muitas passagens da Bíblia que a gente tem hoje, praticamente da mesma forma. Né? Então, o que isso quer dizer? Que antes da Igreja Católica ter dominado, ter tido o controle da Bíblia, a gente já tem relatos ali fidedignos. Então, olha que interessante, né, gente? Isso só conta ponto em favor da segurança que a gente tem na Bíblia como um documento histórico. E a terceira fonte aqui que a gente vai usar no nosso estudo, você pode também se aprofundar um pouquinho, são historiadores que falam de Cristo e do cristianismo não cristãos. Tá? Você tem o exemplo de Tácito, de Suetônio, você tem Plínio Jovem, você tem, mais importante aí, Flávio Josefo, né, historiador judeu, tremendamente importante. Às vezes se questiona, né, gente, por que é que nenhum contemporâneo falou de Cristo? Né? Nenhum historiador escreveu sobre Cristo enquanto Cristo estava vivo e junto a ele ali. Por quê? Gente, a gente precisa colocar as coisas em seus devidos lugares, né? Um movimento messiânico, pequenininho, de um carpinteiro, de um jovem carpinteiro, isso aí ia passar despercebido. O que mais tinha naquela época, gente, era pessoas se dizendo o Messias, porque os judeus esperavam o Messias. Jesus Cristo não era nenhuma exceção, ele era a regra. Havia vários dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Há diversos relatos históricos de outras pessoas se dizendo o Messias, né? Então, por que não falaram imediatamente sobre Cristo? Porque ele não tinha vulto nenhum. A partir do momento que seu movimento começa a se avolumar e tomar uma importância um pouquinho maior, claro que os historiadores vão começar a trazer isso à luz da história. Okay? Então, colocadas aí as fontes, né, gente? Vamos iniciar aqui, como a gente sempre faz com séries novas, entendendo onde é que esse negócio aconteceu, né? Então, onde é que surge o cristianismo? Localização geográfica, vamos ver? A região você já sabe, gente, costa leste do mar Mediterrâneo, né, região da atual Palestina, Canaã, né, nas antiguidades, uma região prometida, né, que muitos povos vão ter como Deus tendo prometido aquela terra especificamente a eles, por isso a gente tem tanta confusão na área. E não vamos entrar aqui efetivamente na geografia do lugar e como eram montanhas e como era o pasto e tudo mais. Isso você vai ver lá na série dos Hebreus. Já falamos largamente sobre essa região. Então estuda lá na série dos Hebreus, você vai ver isso com mais calma. Mais importante do que a localização geográfica de onde se desenvolve o cristianismo, de onde Cristo vem ao mundo e tudo mais, é, claro, o momento histórico que essa região vive. Então vamos falar disso, né? Momento histórico. Vamos lá. Tanto na série dos Hebreus quanto na série dos Gregos, paramos em Alexandre o Grande. Tá? Vamos retomar onde paramos com Alexandre o Grande nessa série do cristianismo, para que você entenda um pouquinho da região, porque é importante, né, que a gente faça esse parênteses aqui. Primeiro, Alexandre, você sabe, né, morreu sem deixar sucessores, e os seus generais vão dividir aquele império grande de Alexandre entre eles próprios.
E entre esses generais, a gente precisa mencionar dois aqui importantes, tá? Um deles, Ptolomeu. Ptolomeu vai ficar com a região do Egito, vai criar um império importante naquela região. E também, claro, vai ter interesse na costa leste do Mediterrâneo, estava próximo ali, então queria abocanhar aquele pedaço de terra, né? Ele era, cabe notar aqui, parente da Cleópatra. Você lembra a Cleópatra que a gente viu na nossa série de Roma, seduziu Marco Antônio, fez Marco Antônio perder, inclusive, né? Se perdeu nas loucuras do Egito e literalmente perdeu tudo que tinha. Júlio César foi amante também de Júlio César, que é uma mulher manipuladora pra caramba. Essa mulher, a gente pensa nela, pensa no Egito, mas é interessante de notar que não era nada egípcia, ela era grega, né? Descendente de Ptolomeu. Tá? Mas mais importante aqui ao nosso estudo é um outro camarada chamado Seleuco. O Seleuco ele vai dar origem a um império chamado Seleucida, é uma dinastia que vai ter esse nome por conta dele. O Império Seleucida vai dominar boa parte da Ásia, né? Inclusive essa região, esse quinhão de terra que a gente está falando aqui, a costa leste do Mediterrâneo, tá? Que era um império grego, tá? Então, aqui agora a dominação dos gregos da região. Vamos fazer uma linha do tempo até a gente chegar nesse momento para você relembrar o que a gente viu nas outras séries, que é importante para o nosso vídeo de hoje, tá? Primeiro de tudo, ali por 1900 a.C., você tem um rei chamado Davi, né? Já falamos lá na série dos Hebreus, vamos só relembrar aqui. Os hebreus, ainda não judeus, hebreus ainda, eles se dividiam em pastores, né? Eram tribos que brigavam pra caramba entre si, e esse camarada sagaz, malandro pra caramba, chamado Davi, o que ele fez? Ele unificou todas as tribos e criou um só reino. E nesse reino ele começou a construir um templo para vincular aquele reino, aquele povo a aquele Deus, o Deus Javé, tá? Que era um Deus nacional dos judeus. Importante a gente sempre notar isso. O judaísmo, os hebreus vão desembocar nos judeus, né? Por isso que a gente fala já judeus pensando um pouquinho na frente quando tiver a região de Judá. Então, o judeu, tanto o hebreu quanto posteriormente o judeu, ele tem a gente pensa como religião e pensa como uma raça, como um povo, porque ele é muito nacionalista, né? Ele se fecha muito nessa bolha, tá? Desse parentesco, dessa coisa sanguínea. Tá? Isso é muito importante notar, porque isso é uma das grandes diferenças entre o judaísmo e o cristianismo. Por isso que o judaísmo vai ser muito melhor aceito em Roma do que o cristianismo, que é abrangente, né? O cristianismo acredita que a promessa de Deus não foi só para um povo, foi para todas as nações. Vamos entrar um pouquinho nisso aí com mais calma nos próximos vídeos, tá? Mas aqui nesse momento, o que é importante a gente notar? Davi, um reizão, templo imponente, criou um momento mágico, né? Seu reino, na verdade, não era um reino enorme, um império enorme, era um pedaço de terra aí mais ou menos do tamanho da Bélgica, né? Não era nada imponente, gigante, né? Mas para os hebreus, que eram até então pastores, nômades, né? Viviam em briga e agora estavam assentados em sua própria terra, para eles era um quinhão de terra muito legal, né? Tinha o seu templo imponente e tudo mais, que foi terminado, claro, com Salomão, filho de Davi. Mas o que é legal a gente notar? Por conta desse momento maravilhoso, ali por volta de 1900 a.C., os judeus, depois que não tiverem mais a sua soberania, a sua autonomia, eles vão sempre lembrar dessa época de Davi. Tá? Então vamos seguir aqui nossa linha do tempo. Depois dessa época majestosa, nostálgica de Davi, a gente vai começar a ter os problemas. A gente vai ter em 722 a parte do norte desse império sendo devassada, né, pelos assírios. 722, se não me engano, foi Sargão. E depois você vai ter, mais importante, 580, porque os samaritanos, era dividida essa região entre, no norte, Samaria e a parte do sul, Judá. Tá? Quando os assírios detonam Samaria, os samaritanos eles descem para o sul, vão para a região da Judéia e vão acabar se convertendo em judeus. Né? Por isso que a partir desse momento a gente começa a chamar todo mundo de judeu daquela região. Tá? Mas por conta de serem da região de Judá. Tá? Até então eles eram hebreus, divididos em Samaria e na Judéia os judeus. Então agora você tem a região da Judéia livre depois que a Síria detonou a parte do norte. E em 586 você vai ter aí sim Nabucodonosor II da Babilônia vindo e detonando a Judéia e inclusive destruindo o templo de Salomão. Tá? Então
Isso foi um abalo sísmico para os judeus que foram dispersos pelo mundo. Houve o famoso cativeiro na Babilônia, foram levados ali para a terra da Babilônia, os tesouros do templo foram levados para a Babilônia. Foi, claro, uma situação muito humilhante para os judeus. E a partir daí, perceba que eles vão paulatinamente sendo submetidos a impérios e impérios. Eles não vão ter a sua autonomia. E o que isso vai gerar? Isso vai gerar um saudosismo, né, crescente da época de Davi, aquele rei que unificou todo mundo e tudo mais. E se entende, na visão histórica, evidentemente não na visão religiosa, que essas cantigas de crianças, né, de falar, mas aquela terra e isso e aquilo, e começaram a criar histórias de que Deus havia feito promessas de que viria um homem para trazê-los de volta à terra. E nessas conversas com as crianças e tudo mais, começou a se consolidar profecias, né? Essas histórias de dormir começaram a se tornar efetivamente em profecias. Eles começaram a acreditar que realmente Deus mandaria um homem, e por isso que é importante a gente fazer esse caminho, que essas profecias de que viria um homem poderoso da linha de Davi, teria que ser do sangue de Davi, né, que foi aquele rei, para restabelecer a paz para esse reino, para esse povo dos hebreus, né? E isso ficou muito vinculado à reconstrução do Templo de Salomão, tá? Porque havia sido destruído. Então a ideia era, quando se reconstruir o Templo de Salomão, um homem poderoso vai vir da linhagem de Davi e vai, quer dizer, trazer com o reino terreno, né, trazer toda a glória dos judeus novamente, e autonomia e tudo mais, tá? Então essas profecias começaram a surgir, e é importante a gente ter isso em mente para chegar em Jesus e entender o momento dele. E por que surgiam tantos messias na época de Jesus. Certo, então vamos lá. Fazendo essa linha de tempo aqui, falamos de Davi, falamos da destruição dos reinos ali, e aquele império que Davi tinha criado. E você vai ter também o domínio dos persas, vimos isso lá na série dos persas, ali a partir de mais ou menos 500 a.C. E aí em 300 mais ou menos você vai ter os seleucidas, tá? Então, importante para o nosso estudo agora vamos, né, abandonar essa parte que a gente viu até agora, de 500 até 300, grosso modo, você tem o domínio persa. Os persas dominando aquela região de Canaã, eles tinham entendido já com os assírios que se você tem um império que você quer dominar o mundo inteiro, você tem que ter uma língua de controle, tá? E eles, aproveitando o que os assírios já tinham feito, usaram para aquela região ali o aramaico, né, que era a língua falada por uma tribo de semitas chamado de arameus. Então, o aramaico é falado ali desde a época dos assírios, passando pela época dos persas e entrando na época dos gregos. A partir de 300, você tem o Império Seleucida, por uma diretriz que o Alexandre tinha deixado, Alexandre o Grande, porque ele tomou o Império da Pérsia e, claro, colocou as mesmas regras ali, né? Quer dizer, uma língua para dominar todo mundo. Só que Alexandre pensou em usar o grego, o novo grego, o grego koiné, para o domínio de seu grande império, né? Em vez de deixar línguas mais ou menos estipuladas que já havia. Então, na prática, o que a gente vai ter? Aramaico falado desse período ali de 500 até 300. Depois de 300 você vai ter o grego falado até mais ou menos 150 naquela região. Mais ou menos, né? Então, por que isso é importante? A gente fazer esse parênteses aqui. Você pega a Bíblia, né? Antigo Testamento, você vai ter ela escrita em hebraico, grande parte, mas já também alguns escritos em aramaico, tá? Como sinal dos tempos. E no Novo Testamento principalmente, né? Você vai ter a maior parte dos livros escritos ali no final do primeiro século já depois de Cristo, em grego, mas também o livro de Mateus, por exemplo, em aramaico, né? Então você vê que o sinal dos tempos, as línguas vão marcar o sinal dos tempos, tá? Agora vamos voltar aqui à nossa história política desse momento logo antes de vir Cristo, tá? 300 a.C. Então, terminado o Império de Alexandre, a gente tem o Império Seleucida até 167. 167 a.C., você vai ter uma revolta dos judeus, uma revolta nacionalista. Falei aqui já que o judeu, diferentemente de outros povos, ele vivia em uma bolha. Ele não se misturava, não se separava, ele vivia dentro de outros povos, mas tanto por doutrina, se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver muitas ordenanças de Deus aos judeus de se separarem dos povos, justamente para não perderem a sua integridade, suas características.
e ao mesmo tempo por razões históricas mesmo, né? Se você está sendo submisso por diversos senhores, você tende a se juntar aos seus, evidentemente, né? Você pega, por exemplo, imagina se você for para outro país, né, que não fale a língua, que não tem os mesmos costumes, o que você faz? Você procura brasileiro, você se junta numa bolha de brasileiro, né? Então, nesse sentido que os judeus se juntaram e procuraram se desenvolver juntos, né, com a sua própria ajuda. E foi justamente nessa insubmissão, dificuldade de submissão, que surgiu essa revolta nacionalista 167 dos Macabeus. De 167 até 160, eles vão fazer essa revolta nacionalista contra o Império Seleucida. E em 140 a.C., você vai ter uma nova dinastia, agora uma dinastia dos judeus, que conseguiram a autonomia. Tá? Uma dinastia chamada dinastia Asmoniana. Tá? Finalmente, os judeus conseguiram a independência novamente. Não vai ser tão independente quanto parece, mas não vamos entrar, que senão vai ficar já muito mais longo do que o planejado esse vídeo aqui. Okay? Só pense nisso, tá? Que de 300 até 150, mais ou menos, os gregos dominaram. A partir de 140, você vai ter os judeus se dominando na pessoa dos Asmonianos, dinastia Asmoniana. Esses reis asmonianos, eles tinham uma peculiaridade, eram da linhagem de Davi. Olha que importante para os judeus, né? Aquele camarada que unificou as tribos, o grande rei e tudo mais. Para eles era muito importante ter alguém da linhagem de Davi, do sangue de Davi, né? E o que vai acontecer, gente? Isso aí vai acontecer assim até 63 a.C. 63 a.C., você que viu nossa série de Roma ali, viu os últimos vídeos, sabe o que aconteceu. Pompeu chegou naquela região e tomou conta da região, né? Vai ser criada a província da Síria, logo em cima daquela região ali, e Pompeu foi malandro, foi sagaz, e ele deixou que os asmonianos se governassem, mais um rei que era um rei fantoche, um rei marionete. Por quê? Nessa época que Pompeu, 63, que ele chega na costa do Mediterrâneo, qual que é a situação que ele encontra? Ele encontra um camarada, um rei chamado Hircano, que domina, um rei asmoniano, tá? Que domina. O que acontece? Esse Hircano, que era o rei de então dos judeus, ele tinha o irmão mais novo chamado Aristóbulo. Aristóbulo era um moleque muito sagaz, muito esperto. O rei Hircano já era um bobalhão, um bonachão, tá? Só que era o rei de direito, que era o rei mais velho. Tá? O filho mais velho sempre tinha direito em qualquer canto do mundo, isso é uma coisa inerente à natureza. A natureza do homem é assim. O filho mais velho sempre tem direito principal na herança dos pais, né? Só que o que acontece? Esse Hircano, ele não queria saber de ser rei, já tentou fugir várias vezes da política, não queria se miscuir com isso aí, só que a conjuntura não deixava, né? E o que o Pompeu, muito sagaz, muito esperto, faz? Ele vê que o povo judeu é um povo que não aceita muito bem ser dominado por um povo estrangeiro, e o que ele faz? Ele exila o Aristóbulo, que era esse irmão que era perigoso, que era mais sagaz, e fica controlando o Hircano. Tá? Mas na prática, gente, quem controlava realmente aquela região era um camarada chamado Antípater. Tá? Vamos colocar um primeiro-ministro. Tá? Você tinha o rei Hircano e tinha um primeiro-ministro dele, chamado Antípater, que era muito inteligente, um diplomata nato, cara muito sagaz. Tá? Esse Antípater, ele era um idumeu. Tá? O que é o idumeu? A Idumeia era uma região um pouquinho para baixo ali. Se você ler a Bíblia, você lembra da terra de Edom, né, que é justamente a Idumeia, que nos tempos bíblicos era chamado Edom. E qual que era a característica dos idumeus? Eles tinham, depois dessa revolta nacionalista que aconteceu ali dos Macabeus, você vai ter a região da Idumeia incorporada aos judeus e sendo convertida ao judaísmo forçosamente, né? Porque o judeu normalmente ele não faz proselitismo. Historicamente você não tem os judeus, como você sabe que os cristãos fazem hoje em dia, né? O cristão todo mundo querem converter, né? O judeu não é assim, ele é mais comedido. Agora, nessa época, todo mundo na Idumeia foi forçado a se converter ou tinha que cair fora dali. E então, qual que era a ideia que se passava ao povo, aos judeus? Que o Antípater, por ser um idumeu, era um meio judeu, quer dizer, fazia um século que ele tinha se convertido ao judaísmo, né? Pouco tempo, perto da história do judaísmo, né? Era um meio judeu, às vezes nem era
considerado judeu por grande parte da população. Mas era um cara brilhante, inegavelmente. Tá? E, claro, amigo de Roma, era um diplomata nato. Então, ele era cachorrinho de Roma, o Antípater, né? E vai mudar de aliança, inclusive, com muita sagacidade. Vai ser amigo do Pompeu, depois que Pompeu perder para o César, como a gente viu, Júlio César, ele vai de cara ajudar o César a Alexandria e mostrar que para ele não tem problema se é esse ou se é aquele, que ele vai ser submisso a Roma. E esse camarada, esse primeiro-ministro, ele chegou a ter um poder tão grande no reinado de Hircano que ele vai, inclusive, designar seus 2 filhos como governadores daquelas regiões. Então, quer dizer, ele tinha um poder muito grande, né? Agora, o que vai acontecer aqui, gente? Vai passar o tempo, 43 a.C. mais ou menos, o Antípater vai ser assassinado, tá? E aí, em 40 a.C., o filho do Aristóbulo, tá lembrado do Aristóbulo? O filho dele, chamado Antígono, ele vai, junto com a ajuda dos partas, do Império Parta do leste, vai tomar o poder do Hircano, inclusive cortar a orelha do tio Hircano dele, tá? Para que não servisse mais ao ofício de sumo sacerdote. E vai tomar o poder em Jerusalém. Tá? O que vai acontecer então? O filho agora do Antípater, um dos governadores, está lembrado? Ele, também muito sagaz como o pai, um cara brilhante também, ele vai até Roma, conversa com Marco Antônio e diz: ó, Marco Antônio, o negócio é assim, você sabe quem que é esse camarada aí, ele é judeu, não vai aceitar o governo de Roma, eu sou idumeu, como meu pai, sou amigo de vocês, e se você quiser ficar com paz naquela região ali, você me dá poder. E Marco Antônio aceitou, conversou com o Senado vai nomear esse camarada rei dos judeus, e ele vai voltar com os exércitos, depois de uma guerra de 3 anos, vai tomar conta de Jerusalém em 37, tá? Antes de Cristo. E aí a gente tem uma nova página daquela região. Quem que era esse camarada? Precisamos falar sobre ele, porque foi um rei muito importante, rei dos judeus, né? Quem que foi o rei dos judeus? Idumeu? Herodes o Grande. Vamos falar um pouquinho dele. Gente, já vimos um pouquinho da história de Herodes, como é que chegou ao poder, né? O que era ser um idumeu. Então é importante a gente analisar aqui, pensando um pouquinho em Herodes, porque teve um reinado efetivamente brilhante, não dá para negar isso. É importante a gente considerar o seguinte, tá? Na visão da grande maioria dos judeus, apesar de ser um cara de grande porte, um diplomata, um gênio, evidentemente, ele tinha algumas coisas contra ele, né? Eu sempre gosto muito de colocar em paralelo ele com Otávio, com Augusto César, né? Porque do mesmo jeito que Augusto não tinha quase nada a seu favor, né, na hora que foi tomar o poder em Roma, só os exércitos praticamente, e claro, legitimidade através de Júlio César, com Herodes é a mesma coisa, né? Ele só tinha os exércitos que Roma tinha garantido e um pouco de legitimidade por causa de seu pai. Tomou conta. Agora, para a visão do judeu comum da época, como é que era isso, né? Porque era um camarada idumeu, apesar de seu pai ser um cara muito importante na região, ele não era um judeu, para muitas pessoas era um meio judeu, detonando um cara da linhagem de Davi, porque o Antígono não era asmoniano, era o rei de direito, na visão dos judeus, uma visão religiosa da coisa, né? Era um sacrilégio, né? Só que Herodes foi um cara brilhante e conseguiu, ainda que com tudo contra ele, se colocar através da força, né? Por isso que ele vai ter um reinado muito contraditório, muito controverso, não contraditório, controverso, né? A melhor palavra para falar aqui, tá? A gente já viu como é que ele tomou o poder. Agora, vamos estudar um pouquinho aqui sobre Herodes, porque é um tempo muito importante e é logo quando Jesus vai vir na região. Vamos analisar primeiro a personalidade de Herodes, tá? Herodes era um cara, a gente sempre lembra ele com uma visão muito negativa por conta da passagem bíblica que a gente tem no livro de Mateus do massacre dos inocentes, né? Você que lê a Bíblia lembra dessa passagem. Vamos falar um pouquinho disso depois, tá? Mas qual que é a personalidade que, por exemplo, Flávio Josefo, que deixou bastante coisa sobre Herodes, nos legou? Um cara linha dura, que não tinha meio termo, né? Se era para mandar matar, matava. Se sentisse que havia uma conspiração ali, matava. Não poupou filhos, matou seus próprios filhos, sua própria mulher, Mariane.
Então, quer dizer, era um cara que não tinha aí contra ele. Tá? Ao mesmo tempo, a gente tem um cara extremamente caridoso, quer dizer, quando o povo tinha fome, ele tirava do seu próprio tesouro para dar de comer ao povo. Né? Ao mesmo tempo que era um cara muito linha dura com o seu próprio povo, era cachorrinho dos romanos como seu pai Antípater foi. Né? Então, é um cara de uma dualidade muito grande também. Agora, inegavelmente, era um cara linha dura. Você não fazia nada contra Herodes o Grande. Você não fazia nada contra ele, né? Porque senão você sabia o que ia acontecer. E foi sendo linha dura que ele conseguiu pacificar a região. Então tem um paralelo muito grande entre a grandiosidade de Herodes e de Augusto César. E não é à toa, porque eles foram contemporâneos, né? Se conheceram, trataram, negociaram, né? Então quando a gente fala da grandiosidade desses dois camaradas, sua grandeza de espírito, de caráter, sua inteligência, tiveram alguns pontos similares aqui, né? Vamos só notar, para não estender muito o vídeo, vamos notar alguns pontos que fazem com que a gente entenda Herodes como tendo sido realmente Herodes o Grande, né? Primeira coisa, foi um pacificador, inegavelmente, né? Como Augusto César. Botou ordem na casa, e é uma região, a gente tem que admitir a grandiosidade de Herodes, porque é uma região que até hoje, você sabe, não tem como colocar paz. Tem um monte de povo brigando por aquele quinhão de terra ali. E esse cara que não era judeu conseguiu impor respeito e teve um reinado brilhante até a sua morte. Então, foi um pacificador como Augusto. Augusto teve a Pax Romana em Roma, você está lembrado? Mesma coisa aqui na região da Palestina. Herodes o Grande foi um grande pacificador, como Augusto César. Segundo ponto, grande construtor, gente, fez construções imensas, né? Como Augusto César também. Olha o paralelo aqui entre os dois de novo. César, você está lembrado, né? Augusto César disse que encontrou Roma como uma cidade de tijolos e entregou Roma como uma cidade de mármore, né? E Herodes também não deixou por barato, não. Então vou citar aqui duas das maiores construções de Herodes, mais imponentes. A primeira delas, Cesareia. Foi uma cidade, primeiro porto artificial que a gente tem na história da humanidade, pelo menos conhecido, criado ali na região da costa do Mediterrâneo. Ele pegou exatamente uma região que qualquer engenheiro, qualquer arquiteto diria: esse é o pior lugar para construir um porto artificial. E ele selecionou aquele lugar para construir. Por que Herodes fez isso? Porque ele queria mostrar que nem a natureza estava acima dele. Ele era Herodes o Grande, ele podia qualquer coisa. E construiu uma cidade imponente, cidade portuária extremamente imponente. E nomeou Cesareia por quê? Em honra a seu patrono, Augusto César, né? E essa cidade é importante porque posteriormente os governadores, os prefeitos de Roma, inclusive Pôncio Pilatos, de quem você provavelmente já escutou falar, morava ali em Cesareia, né? Salvo por eventos, por exemplo, a Páscoa, né, que eles tinham que ir para Jerusalém por conta da toda a algazarra que acontecia, morava ali em Cesareia, né? E segunda grande construção imponente de Herodes, a gente não pode deixar de notar aqui, é o Templo de Salomão. Então Herodes, na verdade o Templo de Salomão já tinha sido reconstruído, a gente já tinha um segundo templo, depois da destruição lá de Nabucodonosor, como a gente falou, só que uma estruturazinha modesta, pequena. Herodes vai criar uma estrutura monumental, um espaço em volta do templo enorme, onde você vai ter negócios, comerciantes, trocas e tudo mais, que é onde Jesus vai entrar. Quando a gente vê na Bíblia ali Jesus criando aquela confusão no templo, na verdade não foi dentro do templo, foi na região, no recinto do templo, esse espaço enorme que Herodes criou. E você vê, esse templo também, ali 70 depois de Cristo, vai ser destruído por Tito, o imperador romano. Só que você tem até hoje a parte oeste, o muro oeste dessa criação magnífica do Herodes, que é chamado o Muro das Lamentações. Você já escutou falar no Muro das Lamentações? Onde os judeus vão e eles lamentam ali pela destruição do Templo de Salomão? Esse muro é parte do que Herodes criou, daquela estrutura imponente, magnífica, né? Então, está aí até hoje mostrando a majestade. Imagina isso, gente, 2000 anos atrás você criar uma estrutura daquele tamanho. Então era um grande construtor. E por que ser um grande construtor, gente? Porque com isso ele criava um número enorme de empregos e fazia a economia girar, né? Todos os grandes estadistas na história da humanidade foram grandes construtores, porque isso gerava emprego, movimentava a economia e fazia com que se pudessem cobrar taxas aviltadas ali, vamos colocar assim,
e você tinha um grande reinado, né? A história nos ensina isso, com todos os grandes estadistas. Augusto é um outro exemplo disso. Aí a gente tem, claro, né, o reinado de Herodes. Não vamos entrar em detalhes do reinado de Herodes, só vamos colocar que foi um reinado longo e que vai realmente morrer e designar os filhos que ele quer que o sucedam, né? Esse momento da construção do templo é importante a gente notar, porque isso vai dar margem, como eu falei das profecias anteriormente, vai dar margem a que muitas pessoas se digam o Messias esperado, porque o templo grandioso foi reconstruído finalmente. Então agora é hora de vir um homem da linhagem de Davi e criar um reino poderoso que vai dar novamente autonomia aos judeus, né, que agora estavam submissos a Roma, querendo ou não. E esse é o momento, mais ou menos, o pano de fundo que a gente vive quando está chegando quem? Jesus Cristo. Então, 4 a.C., Herodes vai morrer. Só antes da gente passar para os sucessores de Herodes, dar uma pinceladinha neles, vamos falar um pouquinho aqui sobre o famigerado massacre dos inocentes, né? Você que não lê a Bíblia, não tem conhecimento dessa história, isso é um fato que aconteceu supostamente aconteceu segundo o livro de Mateus no Novo Testamento, em que Herodes, sabendo de sábios do Oriente que havia uma profecia que viria um novo rei dos judeus, um bebê que seria o novo rei dos judeus, ele teria mandado matar todos os moleques, os meninos de menos de 2 anos de idade, tá? Para evitar que, claro, esse novo rei dos judeus viesse ao mundo. O que Herodes pensava? Em caso de ter havido mesmo esse massacre dos inocentes, eu sofri tanto para ter o título de rei dos judeus, eu não vou deixar vir um outro aqui tomar meu prestígio, meu título, né? Então mandou matar. Isso, gente, é uma história um pouquinho complicada, porque o único relato que você tem desse tal massacre dos inocentes é no livro de Mateus, no Novo Testamento. E aqui é um problema complicado, porque Flávio Josefo falou muito das atrocidades de Herodes, talvez tivesse até motivos de colocar tão a claro assim as atrocidades dele. E por que ele não mencionou esse tal massacre dos inocentes? Isso é uma coisa complicada, né? Então aqui há uma certa divergência entre os historiadores, né? Uma parte vai entender que, como se você considerar a população da região da época, isso aí deu talvez 20, 25 bebês, não foi uma quantidade enorme de bebês para que um historiador tivesse realmente tomado nota, né? Outra parte já dos historiadores, eu me incluo inclusive nesse grupo, acredita que na verdade essa passagem de Mateus, ela só é citada em Mateus, não aparece nos outros evangelhos e não aparece em Flávio Josefo, em nenhuma outra fonte. Então provavelmente, o que é isso? É uma interpolação de várias histórias, né? Uma mistura da própria personalidade de Herodes, de ter mandado matar seus filhos, sua esposa. Então era um cara que não aceitava concorrência, junto com a história de Moisés, né, Moisés ter sido perseguido. Então, para trazer Jesus à luz de Moisés, para assimilar um pouco os dois, você coloca essa visão de que foi perseguido de quem? Por esse cara que não aceitava a competição. Então essa mistura de histórias, provavelmente sendo contadas aqui e ali, chegou provavelmente aos ouvidos do escritor do livro de Mateus e foi assim para o Evangelho, né? Agora, é aquela coisa, né? Fé. Com a fé não se mexe. Não é porque algo não é mencionado que não aconteceu. Então, aqui cabe a você, em fórum íntimo, acreditar ou não no tal do massacre dos inocentes, ok? Bom, terminado Herodes, o que acontece com essa região? Porque agora vai dar bagunça, né? Herodes morreu, era um cara brilhante, poderoso, tá? Faltou inclusive a gente mencionar aqui uma curiosidade histórica, que como seu pai, eu falei, um cara muito sagaz, tanto o Antípater quanto o Herodes o Grande, o que aconteceu? O Herodes também vai passar por uma situação curiosa, porque ele vai ficar amigo do Marco Antônio, para ter o título, nomeado inclusive pelo Senado de Roma, de rei dos judeus. Foi Marco Antônio que conseguiu. E depois de Actium, né? Você lembra que Marco Antônio brigou com Otávio e Augusto César tomou poder? E agora, né? O que seria de Herodes? Herodes, meu amigo, não esperou. Terminou a batalha de Actium, ele ficou sabendo que o Otávio tinha ganho, Augusto César agora era o grande senhor de Roma, ele vai a Rhodes, não espera não, encontra lá na ilha de Rhodes o Otávio e ele fala
né, uma passagem muito bonita para Otávio, diz o seguinte: não pense de quem eu fui amigo, mas pense em quão leal eu fui aos meus amigos. O que o Herodes estava querendo dizer com isso aí? Quer dizer, não importa quem que está mandando em Roma, eu continuo sendo fiel a Roma, né? E ficou, o Otávio aceitou isso aí, tiveram não uma amizade, mas um entendimento muito grande em seus reinados. Tanto que depois, quando Herodes morre, você vai ter ali os seus filhos tomando conta da região, né? Os chamados tetrarcas. O Herodes que vai decidir quem que ia governar o quê. Você vai ter Herodes Arquelau tomando conta da Judéia, a região mais importante, mais turbulenta também. Você vai ter ali pro leste a Galiléia, a Pérea, nas mãos do Herodes Antipas. E você vai ter as regiões do norte com Filipe, tá? Que não é o Filipe que você viu, o Herodes Filipe da Bíblia, tá? É um outro. Eles são chamados tetrarcas, tá? Que seria o governador de um quarto. Na verdade não era bem um quarto, né? Isso tem motivos também com a irmã de Herodes, mas não vamos entrar nesses detalhes. Entenda que eram governadores de 1/3 do território. Eram tetrarcas em título, mas eram governadores de 1/3 do território. Só para... não vamos falar o que aconteceu nessa época, a gente já está entrando aqui na época de Cristo, evidentemente, vivendo naquela região. Agora, para notar, o Herodes Antipas é aquele que você lê na Bíblia como Herodes o Tetrarca. Você lembra disso? Você que lê a Bíblia, gosta da Bíblia. O Herodes o Tetrarca não é o mesmo que o Herodes o Grande. É o filho dele que tomou conta da Galiléia e da Pérea. Esse Herodes Antipas é aquele da Bíblia que você viu ali tendo mandado matar João Batista, né? Por que mandou matar João Batista? Segundo a Bíblia, porque João Batista não tinha aceitado o casamento dele com a mulher de seu irmão Filipe, tá? Agora, esse Filipe, com cuja irmã o Herodes Antipas casou, é um outro Filipe, que ficou fora do testamento. Não é esse que governa o norte, então não faça essa confusão, tá? Só para situar aqui, você que lê a Bíblia provavelmente confunde, há muita gente que confunde o nome desses dois Herodes, então o tetrarca era o filho, tá? Mas o mais importante não era esse, o mais importante era o Arquelau, tá? Só que, no ano 6 depois de Cristo, o Arquelau era tão linha dura quanto seu pai, mas não tinha nada dos dotes diplomáticos. Então, muita reclamação dos judeus, ninguém aceitava ser governado por ele. E o que aconteceu? Augusto César, brilhante, senhor de sua terra, de seu grande império, ele quer defender a Pax Romana, quer defender a paz em todo o seu império, e ele corta fora o Herodes Arquelau e, enfim, coloca ali uma província de Roma na região da Palestina. Agora você vai ter ali governadores, prefeitos, e é nessa linha que você vai ter o Pôncio Pilatos, famoso Pôncio Pilatos, né? Jesus vai ser julgado pelos judeus, mas quem mandava na região não eram mais os judeus, eles não tinham mais autonomia, né? O Sinédrio, que a gente ouve falar, que a gente vê na Bíblia, era um grupo de anciãos, né, que debatiam assuntos religiosos, mas qualquer coisa que fosse de cunho administrativo, eles precisavam trazer ao governador de Roma. E é isso que você vê com Pilatos, né? Quando se decide pela morte de Jesus, eles vão até Pilatos para que Pilatos julgue Jesus. Só Pilatos podia mandar matar Jesus, tá? E isso, gente, a gente vai ver no nosso próximo vídeo, na história do homem Jesus Cristo, né? Não por uma visão religiosa, mas por uma visão histórica, tá? E paramos por aqui, né, gente? Terminamos aqui agora com o governador romano. Então, não tem mais o que vocês entenderem, só tem mais agora que a gente vê o que aconteceu, quem foi Jesus, quais foram suas doutrinas, em que ele divergia dos judeus, especialmente o que ele vai legar para os seus discípulos, tudo o que vai acontecer durante a história de Jesus. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido tudo. Reitero o que falei lá no início, gente. Esse não é um vídeo de religião, tá? Tenho certeza que vai acabar se tornando um vídeo polêmico e pessoas de denominações diferentes vão acabar se batendo nos comentários. Já na série dos Hebreus eu já vi briga aí entre gente aí de denominações e crenças diferentes, tá? Isso é com vocês, gente. A minha função, eu sempre falo para vocês, é mostrar o que a gente tem como fatos, tá? Não é religião. Religião é foro íntimo, você acredita no que você achar melhor para você, o que você achar que é certo, tá? Então, cuide aí do seu amiguinho nos comentários, por favor, não
não se destruam aí nos comentários, né? Vamos manter o nível e entender que a gente está falando aqui de história, tá? E espero que, nesse sentido, essas informações tenham simplesmente agregado conhecimento a você e não sido motivo de você criar divergência com seus amigos, tá? Com seus colegas, com o pessoal, com os inscritos do canal, tá bom? E é isso, espero vocês no vídeo de Jesus Cristo, o próximo vídeo também muito importante, você tem que assistir, tá? E depois do vídeo de Jesus Cristo a gente retorna lá a nossa série de Roma com os próximos imperadores depois de Augusto, Tibério, né, e a dinastia Júlio-Claudiana, tá? Só depois de falar dos imperadores, que vão vir ali imediatamente depois de Augusto, a gente volta e fala de Paulo, dos discípulos e de tudo que aconteceu e como é que o cristianismo tomou conta dos 4 cantos do mundo, tá? Especificamente da Europa, porque estamos entrando na Idade Média, gente, tá bom? É uma série também que vocês pediram muito, um período da humanidade que vocês pediram muito e a gente está entrando agora, então fique ligado, tá bom? Gente, grande abraço para vocês, tudo de bom, valeu!